Olá, pessoas lindas. Olá, maravilhosos. Bom dia. Tá um domingo de muita luz, de muitas bênçãos. Mas não é sobre um domingo de muita luz e muitas bênçãos, porque isso, graças a Deus, a gente tem e a gente entrega. Aliás, a gente não. Deus. Olha, deixa eu falar um negócio. Vocês já ouviram aquela coisa que fala sobre causa e efeito? Sabe o que é uma causa e o que é um efeito? Nós temos visto isso na nossa prática, na realidade. Algumas pessoas têm como hábito causar algumas coisas que surgem alguns efeitos. Entretanto, as pessoas só se ligam, só ficam presas no efeito e não na causa. A causa quer dizer o quê? Ou o que vinha a ser exatamente uma causa. Sabe quando você faz uma coisa e isso causa algum efeito? Pois muito bem, a pessoa não se preocupa com o efeito, apenas com a causa. Por que a pessoa fez isso? A pessoa reagiu desse jeito, a pessoa disse aquilo, a pessoa pensa aquilo sobre mim, a pessoa diz aquilo. É muito pessoa, é muito coisa, mas é sobre causa e efeito. Eu gostaria de saber, você tem sido o causador de muitos efeitos negativos ou você tem sido a pessoa que causa efeitos positivos? Através dos seus comportamentos, através das suas atitudes, ou falta deles, ou a soma de tudo isso, a mistura de todos esses elementos. O que acontece? Você vê casais se dissipando, terminando seus relacionamentos e não só. E aí vem sempre o efeito. O fulano não conseguiu dar sequência a um relacionamento porque é uma pessoa que não tem paciência, é uma pessoa assada, é cozida. E muitas vezes a gente ouve aquelas frases, é imatura, não é? É psicopata, é obsessiva, é obstinada, tem comportamentos negativos. Mas aí a pergunta que fica é: quem causou esse tipo de comportamentos que você chama de imaturidade, de obsessão e perseguição, ciumenta demais, possessiva demais e essas coisas todas demais? Não somos nós que às vezes causamos esse efeito através da nossa atitude, nossos comportamentos, de nossas ações, quando a gente não cumpre e não faz aquilo que se comprometeu a fazer sobre a responsabilidade de ser e estar. Eu sempre costumo dizer, as pessoas não são culpadas pelas causas ou pelas consequências das coisas que acontecem. Nós, às vezes, é que nos colocamos em certas situações, eliminando, esquecendo todos os outros elementos. Porque quando algo não é para ser, existem sinais. Disse que Deus dá resposta através dos sinais. E existem vários sinais que mostram que algo não é para ser, que algo não é para acontecer. Mas o que acontece com o ser humano? Nós insistimos, apesar de todos os sinais que o universo acaba nos apresentando. Porque nós temos o hábito de justificar o injustificável. Nós temos o hábito de dizer, não, isso não aconteceu, ou isso só aconteceu porque a pessoa está fazendo isso, porque a pessoa está ocupada, porque a pessoa tem prioridades, porque a pessoa está fazendo isso. Então a gente vai justificando o injustificável. E nós aceitamos receber migalhas através dessa justificativa. E nos colocamos numa situação, num ponto de carência. Porque quando duas pessoas querem algo, essas duas pessoas fazem com que algo aconteça. E quando é apenas uma pessoa fazendo e começa a criar essa situação de causa e efeito. Causa, por que eu estou te ligando, por que eu estou pedindo, por que eu quero que você faça? Porque você não está fazendo a sua parte. Apenas um está fazendo a parte combinada. Efeito, você que não está ligando, você que está recebendo ligações, você que está recebendo mensagem, você começa a achar que os outros é que são obsessivos, obstinados. Por quê? Porque ela insiste em fazer as coisas que você não está fazendo. E aí a pessoa é obsessiva. Mas não é sobre isso, é sobre a causa e efeito. Então, quando você começar a ver que a causa
está a começar a criar consequências, efeitos negativos, é hora de você rever os seus comportamentos, suas atitudes e ir atrás das suas verdades. Voltar à sua essência e ter o controle sobre a sua vida e parar de justificar o injustificável. Porque quando alguém quer algo, esse alguém vai atrás. E quando esse alguém se apercebe que que o efeito está sendo negativo, essa pessoa vai atrás da causa. Por que que essa pessoa está tendo esse comportamento? Por que que essa pessoa está mudando? Por que que essa pessoa vive fazendo isso? E aí a pessoa olha para o seu interior e se isso realmente a pessoa tiver interesse genuíno em você. Porque as pessoas só olham pela causa do mal quando elas têm interesse no bem. Quando o bem não faz parte do seu dicionário, quando o bem não está no seu coração, na sua mente, as suas atitudes não são de bem. Ela não revê o seu comportamento, ela não vê, porque ela simplesmente acha que está no poder, no controle e no comando. Se eu digo que não, é porque não. Então você é obrigado a esperar e aceitar aquilo que eu te ofereço. Migalhas de atenção, de amor, de carinho e de outras coisas. A pergunta que fica é: por que que você se sujeita a esse tipo de coisas? Por que que você se diminui para caber no conceito dos outros? E ali algumas pessoas dizem: não, Choques, porque se eu decidir ser quem eu sou, eu vou causar esse efeito negativo de obstinada, obsessiva, de imatura, de carente, de outras coisas todas. Então eu prefiro simplesmente me calar e esperar que as coisas aconteçam. Não, não é sobre se calar, porque o que os outros pensam sobre você, isso é um problema dos outros. Agora, sobre o que você pensa sobre você, isso é um problema seu. Porque se você se permite se anular, se eliminar, se excluir, para que os outros não pensem mal de você ou negativo sobre você, aí o problema não são os outros, o problema é você. Porque a partir do momento que você começa a justificar os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu comportamento, para que os outros não tenham uma imagem negativa sobre você, aí sim, você está se anulando, está se diminuindo para caber no conceito de quem não te ilumina, de quem não te valoriza, de quem não te respeita, de quem não reconheceu a sua essência e o seu valor. Então você não tem e não precisa viver desse jeito. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito interessante. A frase dizia o seguinte: enquanto você está perdendo tempo pensando em tirar a sua própria vida, em deixar de viver por causa de uma pessoa que não reconheceu a essência do seu valor neste mundo, existem muitas outras pessoas no mundo desejando estar ao seu lado. Então, não se perca, não perca o seu tempo, não se diminua, não pense em sair do universo por causa de uma pessoa que não reconhece o seu valor no universo. Porque quem gosta de você, te respeita, te ama e te entende e compreende. Por que que essa pessoa chamou atenção? Por que que essa pessoa está reclamando? Por que que essa pessoa disse isso? O que eu fiz para causar esse efeito? É sobre causa e efeito. Quando a pessoa não revê a causa de todos os problemas, é porque a pessoa não está interessada em nenhum momento em criar um efeito positivo na sua mente, no seu coração, na sua vida. E aí eu te pergunto, essa pessoa vale ou merece o seu tempo? O que ela pensa é importante ainda para você? A perspectiva dessa pessoa ainda é relevante para o desenvolvimento pessoal da sua vida? Não, não mesmo. O que as pessoas pensam sobre você, a perspectiva, a percepção dos outros sobre nós é um problema delas. O seu problema é com relação a você. Aquilo que você aceita, aquilo que você concorda e aquilo que você permite. Não seja permissível a negatividade.
que não agrega.